Semana passada eu estava zapeando na internet, fuçando ali algumas coisas, e eu mexi num site que eu acho muito legal, não sei se você já viu, é o chamado Google Trends. Pastor, o que é isso? Eu conheço Google Maps, conheço, Google E-mail, mas nunca vi esse Google Trends. Google Trends é uma ferramenta que o Google fez, onde você consegue analisar os principais dados pesquisados pelas pessoas no mundo inteiro. Então você entra lá, Google Trends, não estou sendo pago para essa propaganda, e você digita amor. Quantas pessoas digitaram amor nessa última semana? E você pode ir pesquisando temas assim. E eu mexi lá e encontrei uma retrospectiva de 2014. Quais foram os temas mais pesquisados no ano de 2014? E eu me surpreendi com alguns detalhes. Fui descendo a barra de rolagem e encontrei esse é o site, e eu encontrei esse evento aqui que foi, deixa eu ligar o controle, que foi um dos mais pesquisados no ano passado, a morte de Robin Williams. E eu estava olhando os números, foram assim absurdos. Quando o mundo ficou sabendo, quando o mundo descobriu que um dos maiores comediantes que esse mundo já conheceu foi morto, e o pior, se matou, tirou a própria vida, o mundo ficou chocado. E o Google registrou ali no Google Trends que muitas pessoas começaram a pesquisar morte de Robin Williams, suicídio, problemas, existe futuro, existe vida após a morte, e as pessoas começaram a se perguntar muito isso. E eu fiquei pensando, por que quando essas coisas acontecem, a gente é levado a refletir nisso? Cliquei ali e vi essa frase, Carpe Diem. Carpe Diem é uma frase que ele disse em um dos seus personagens, em um dos seus filmes mais famosos, o filme chamado A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme que ele é um professor, ele estimula, o nome é meio estranho, mas ele estimula alunos ali a curtirem a vida, aproveitarem a vida, estudarem poemas. E esse é um tema, um verbete de um poema de Horácio, em latim, que significa colha o dia, Carpe Diem. Muita gente usa esse tema para dizer para você ter uma vida feliz, para você aproveitar o dia, aproveite sua vida, aproveite o dia que você tem. Só que outras pessoas usam esse tema como um símbolo do curtir a vida desordenado. Aproveitar a vida como se não tivesse amanhã. Carpe Diem, aproveita a vida, olha, faz o que você quiser, aproveita hoje, arrebenta, vai para onde você quiser, bebe o que você quiser, como que você quiser, Carpe Diem, porque você não sabe se vai ter amanhã. Fiquei pensando nisso. Carpe Diem. Pastor, será que nós como cristãos, nós podemos aproveitar o dia? Será que a gente como cristãos, como adventistas do sétimo dia, como ser humano, será que Carpe Diem pode se aplicar à nossa vida? A gente vai estudar isso um pouquinho nessa noite. Nessa manhã, estou com o canal trocado aqui. Todos já entregaram as folhinhas, as diaconisas estão no meio, ok? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes traz um pouquinho do exemplo de um dos homens que mais aproveitou e curtiu a vida que esse mundo já conheceu. É a história de Salomão. Gente, se tem alguém que aproveitou a vida, se tem alguém que curtiu tudo o que podia, foi Salomão. Salomão, o lema diário dele era esse, Carpe Diem, aproveita o dia, aproveita com isso, aproveita com aquilo, e ele soube mais do que ninguém o que é aproveitar tudo que esse mundo tem para oferecer. Salomão teve algumas fases da vida dele. Ele começou ao lado de Deus. Deus falou, Salomão, pede o que você quiser. Salomão pediu sabedoria, estava junto de Deus, tudo tranquilo. Só que ao longo da vida dele, ele foi se esquecendo, ele foi se afastando de Deus. E a Bíblia diz que foi um momento de um afastamento praticamente completo de Salomão, a ponto dele fazer templos para outros deuses, sacrificar animais para outros deuses, e virou uma bagunça. E no final da vida dele, ele retorna para os caminhos do Senhor e anota as suas reflexões no livro de Eclesiastes. Salomão, ele teve tudo que um homem pode querer, tudo que alguém pode sonhar. Pensa comigo. Quais são os maiores objetivos, os maiores sonhos que a sociedade atual busca? Parei para pensar nisso essa semana. Quais são os maiores sonhos, os maiores desejos? O que a sociedade de hoje valoriza? Eu cheguei a 3 respostas, me corrija se eu estiver errado. Dinheiro, as pessoas correm atrás de dinheiro hoje? Sim ou não? Sim. A gente não vive sem dinheiro, a gente precisa de dinheiro para viver. Relacionamentos,
Quantas pessoas sonham com o par perfeito, com a mulher dos meus sonhos, o homem dos meus sonhos. Tem gente que sonha até com mais de um, né? As mulheres, sai por aí, né, na night. Terceiro objetivo, conhecimento. Quantas pessoas eu tenho visto dia a dia, andando para lá e para cá, correndo atrás de um diploma, correndo atrás de um título. E isso não é errado. Eu quero ter ali a minha profissão, quero ter a minha estabilidade. E não tem nada de errado nisso. As 3 grandes buscas da sociedade hoje: dinheiro, relacionamentos e conhecimento. Salomão teve tudo isso. Tudo que eu e você, e que a população, que a sociedade, que o ser humano corre atrás, Salomão tinha e de sobra. E ele aproveitou tudo. Dinheiro, quer ver quanto Salomão tinha de dinheiro? Lá em 1 Reis cita que Salomão ele ganhou mais ou menos por ano, a renda anual de Salomão chegava a 25 toneladas de ouro. Gente, Salomão por ano juntava 25 toneladas de ouro. Isso só de ouro, fora rendimento, fora plantações, fora tudo que ele tinha de imposto, 25 toneladas de ouro. O que você faria com 25 toneladas de ouro? Eu fiz um cálculo, 25 toneladas de ouro dá mais ou menos 2 bilhões 760 milhões de reais, com o preço do ouro desta manhã, atualizado. O que você faria com 2 bilhões de reais? Salomão tinha isso todo ano. Eu fiz um cálculo ali, ao longo da vida de Salomão, ele viveu 40 anos. Se ele ganhasse esse valor por ano, ao fim da sua vida, ele teria juntado mais ou menos 110 bilhões e 500 milhões de reais. Sem rendimento, sem nada. O que você faria com 110 bilhões de reais? Pastor, eu ia viajar, ia comprar uma Ferrari, né? Ia comprar tudo em bala. Eu não sei se você já teve esse sonho, mas quando eu era criança eu tinha sonho de nadar numa piscina de pipoca. Já imaginou? Encher um quarto de pipoca e pular e abrir a boca. Nossa, meu sonho de infância. Eu vou pedir para isso acontecer no céu. Você poderia fazer, encher essa igreja de pipoca com esse dinheiro. O que você faria? Gente, Salomão tinha tudo isso. Salomão não tinha onde gastar tanto dinheiro. Tudo que Salomão queria, ele podia comprar: carros, casas, iPad, computador, tudo estava na mão dele. Tá, pastor, conhecimento. Gente, Salomão foi nada mais, nada menos do que o homem mais inteligente que esse mundo já conheceu. A Bíblia diz que nunca antes houve, nem nunca haverá alguém tão inteligente como Salomão. Se você olhar Cantares, Provérbios, Eclesiastes, principalmente Provérbios, você vai ver que Salomão falou sobre finanças, Salomão falou sobre relacionamentos, ele falou sobre política, ele falou sobre guerras militares, ele fala praticamente sobre tudo, um autodidata. Se ele vivesse hoje, ele teria no mínimo uns 15, 20, 30 MBAs. Pensa no homem mais inteligente que essa terra já viu, imagina. Tiririca, não sei. Alguém muito inteligente, brincadeira. Salomão era muito mais. Salomão era muito inteligente, ele tinha qualquer conhecimento que eu e você podemos sonhar e ter. Pastor, relacionamento. Salomão tinha dinheiro, tinha conhecimento e relacionamentos. Ele tinha. Sabe quantas mulheres Salomão tinha? 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres. Ele tinha um palácio só para as esposas dele. Hoje eu quero a 463. Hoje é... Gente, tinha muita mulher. Se ele ficasse com uma mulher por dia, 4 anos ele não repetiria a mulher. A gente às vezes não repete roupa. Salomão era mulheres, de tantas mulheres que ele tinha, tudo que ele queria, ele tinha na mão. Agora pensa comigo, tinha dinheiro, tinha conhecimento, tinha mulheres, relacionamento. Isso trouxe a felicidade para ele? Salomão escreveu 3 livros da Bíblia. Não foi sozinho, mas grande parte desses livros foi ele que escreveu. Tem alguns pedacinhos de outros autores. E os estudiosos eles dizem que foram as 3 fases de Salomão. Cantares ele escreveu na sua juventude, estava apaixonado por uma de suas esposas, e ela escreve ali também. Provérbios ele cita que ele já era adulto, já estava vendo a vida de outro ângulo, com outros olhos. E Eclesiastes ele escreveu no finalzinho da sua vida, é como que o epitáfio de Salomão. Depois de viver, depois de curtir, depois de aproveitar tudo o que ele quis, ele escreve as conclusões da vida dele. Sabe a que conclusões ele chegou? Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Ele diz assim, verso 1 e 2. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade
de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Gente, Salomão tinha dinheiro, tinha mulheres, tinha conhecimento. E no final da vida dele, depois de curtir tudo isso, ele olha e diz: tudo isso é vaidade. Já parou para pensar que tudo que eu e você corremos atrás não passa de vaidade? Essa palavra vaidade, ela é melhor traduzida como vapor, é a palavra hebraica revel, vapor. A Bíblia ela cita muito isso, até Paulo depois ele fala ali que a nossa vida é uma neblina. A Bíblia ela cita muito isso em relação à nossa vida e as coisas que a gente corre atrás. Em outras palavras, Salomão começou dizendo: olha, o resumo de tudo isso é que é tudo vapor. Tudo não passa de vapor. Você já viu uma panela de pressão? Minha mãe tinha uma, aquela sabe que colocava o feijão 10 da manhã para sair às 2 da tarde, era mais ou menos assim. E eu via, no começo sai um pouquinho de vapor, depois sai muito vapor, e vira e mexe eu ia lá tentar brincar, passava a mão em cima para ver como era o vapor. O vapor você consegue ver, mas você não consegue pegar. Você vê que na imediação ali da válvula da panela de pressão, você consegue enxergar aquele vapor, aquela fumacinha branca, mas vai subindo e desaparecendo. Você não consegue ver o vapor indo até o céu. Você vê um pedacinho, ele vai dissipando, ele fala: a vida é um vapor, o que a gente tem é um vapor, tudo que eu aproveitei não passa de vapor. Você não pode segurar, você não pode pegar, está aqui, mas some, desaparece. Quantas pessoas lá fora têm sacrificado a vida em busca de vapor? Quantas vezes eu e você mudamos as prioridades da nossa vida em busca de vapor? Salomão ele diz: tudo isso não passa de vapor. Mas pastor, isso é um pouco negativo, não é? Salomão ele começa bem enfático, ele estava bem decepcionado. E ao longo do livro de Eclesiastes ele traz alguns conselhos. Eu gostaria de ver 2 deles com você no capítulo 11. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 11. Já no finalzinho, depois de falar sobre a vida, falar o que ele entendeu, o que ele percebeu, ele conclui no capítulo 11 e no capítulo 12 com os conselhos finais do seu livro. Como que as últimas palavras que Salomão deixou escrita para a nossa geração. E esse é um recado para todos que aqui estamos, inclusive e principalmente os jovens. Conselho inicial, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Acompanhe comigo, diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Eu estava lendo na versão mensagem, uma versão contemporânea. Eu gostaria de compartilhar com você o que diz nessa versão. Eu achei muito interessante. Diz assim, olha: jovem, aproveite ao máximo a sua juventude. Desfrute toda essa força e vigor. Siga os impulsos do seu coração. E se algo lhe parecer bom, corra atrás. Mas não se esqueça, nem tudo é permitido. E um dia você terá de responder a Deus por tudo. Esse comecinho dessa sentença de Salomão me chamou muita atenção. Jovem, aproveite ao máximo a sua juventude. Mesmo Salomão no fim da vida, mesmo ele estando numa deprê que a gente pode ver no começo do livro, tudo é vapor, ele ainda escreve, no final do livro ele fala: jovem, aproveita a sua juventude, desfruta a sua força e vigor, siga os impulsos do seu coração, se algo parecer bom, vai lá e faz. Gente, olha que perspectiva interessante. Eu nasci na igreja, já vi muitos amigos deixando a igreja por uma perspectiva errada do cristianismo. BJ, eu estou indo embora. Por quê? Eu quero ser feliz. Não dá para ser feliz na igreja. Pastor, eu tô deixando a igreja, mas por quê? Pastor, eu vou dar uma aproveitada na vida, né? Será que não dá para aproveitar a vida do lado de Deus? Às vezes a gente carrega esse conceito de que não tem como, não anda junto, o cristão e o jovem cristão, ele não pode curtir a vida, quando pelo contrário, o Salomão está dizendo, olha, curta a vida, aproveita a tua vida. Às vezes a gente acredita que ser cristão é viver de cara amarrada. Eu já vi gente que era alegre e feliz, se batizou e ficou triste. Andava com cara amarrada. Amigo, o que está acontecendo? Não, pastor, agora eu sou cristão, é a minha cruz, tem que carregar. E aquela cara triste. Meu amigo, nada disso. Aproveita a vida, seja feliz. Curta a sua juventude, jovem. Deus quer que você curta a sua juventude, curta a sua vida. Aproveite ao máximo, siga os impulsos do seu coração.
Salomão diz aqui, Deus ele quer que você tenha a melhor refeição, a melhor comida, os melhores amigos, os melhores lugares. Deus quer que nós aproveitemos a nossa vida. Deus quer que eu e você sejamos felizes, ainda mais com a perspectiva da felicidade eterna que nós temos no céu. Amém? Aproveite ao máximo a sua juventude. O grande problema é que o mundo e Satanás, ele sabendo disso, ele distorceu a real visão do que é curtir a vida. Infelizmente, o inimigo, ele tem vendido na televisão, nas novelas, nos filmes, nos outdoors, que curtir a vida é fazer o que na verdade vai fazer com que você não a curta de verdade. O mundo tem vendido que curtir a vida é você ir lá e beber. Curte, bebe, enche a cara. Só que no outro dia ele não mostra na propaganda as pessoas voltando para casa cambaleando, caindo, vomitando, ou acordando sem saber o que aconteceu à noite. Não, vai lá, aproveita a vida, curte, faz isso aqui, sai com um monte de mulheres, mas eles não mostram no final o cara solitário, porque não tem para quem ligar quando ele está triste. O inimigo distorceu a visão real do que é curtir e aproveitar a vida. Deus quer que nós, como jovens, Deus quer que cada um de nós, como membros, como cristãos, aproveitemos a nossa vida ao máximo, sejamos felizes do fundo do nosso coração, mas sejamos felizes da maneira certa. Eu acho legal que aqui no finalzinho da sentença que a gente leu, aqui diz assim: mas não se esqueça que nem tudo é permitido, e um dia você terá que responder a Deus por tudo. Salomão disse: aproveita ao máximo, mas se lembra, filho, que nem tudo é permitido. Tem gente que olha esse verso de uma maneira negativa e fala: não, Deus aí, Deus já vem. Deus fala: aproveita, mas não faz isso, não faz aquilo. E a gente às vezes enxerga a religião como uma sequência de não faça, quando pelo contrário, é uma sequência de sim. Para cada não de Deus, nós temos 10, 20, 30 sim. Quando Deus diz nem tudo é permitido, não é porque Deus é chato, não é porque Deus, não, eu não quero que você desfrute dessas coisas aqui. Não. É porque Deus quer que você, jovem, que cada um de nós que estamos aqui, aproveitemos a vida da melhor maneira possível. Quando Deus diz não faça isso, não é porque Deus não quer, não é porque Deus é aquele pai chato que não quer ver você fazendo as coisas legais, não. É porque Ele sabe que aquilo não vai te trazer a real felicidade. É porque Deus quer evitar que eu e você soframos, que a gente se decepcione, como Salomão se decepcionou ao longo da vida dele. Aproveite sua juventude, aproveite sua vida, mas não se esqueça, nem tudo é permitido, nem tudo é bom, nem tudo vai fazer você curtir a vida de verdade. E um dia, eu e você, teremos que responder a Deus por tudo. Tudo que somos, tudo que temos, é de Deus. Quando a gente coloca essa perspectiva, a gente descobre como encontrar a real felicidade. Tudo que você come é para Deus. Esse corpo, a Bíblia diz, é templo do Espírito Santo. Esse corpo não é meu, esse corpo não é seu, esse corpo é de Deus. Por isso, antes de beber ou de comer algo, pergunte: isso está glorificando a Deus? Será que eu estou honrando o corpo que é de Deus? Por que a gente devolve os dízimos e as ofertas? Não é para poder ajudar apenas, não é porque eu sou bonzinho, de maneira alguma, é porque tudo que eu tenho é de Deus, inclusive os meus bens. A Bíblia diz: devolva 10%, mas 10% você devolve de 100% que é de Deus. Tem gente que fala: não, ganhei isso aqui é de Deus, o resto eu faço o que eu quiser. Meu amigo, tudo é de Deus, tudo. Sua casa, seu carro, sua saúde, sua vida, seu corpo, tudo pertence a Deus. Tenha sempre isso em mente. Aproveite a vida, mas da maneira certa. E Salomão, ele continua dizendo assim: aproveite conscientemente a vida. E lá no capítulo 12, no verso 1, ele dá um conselho que para mim é o melhor parâmetro que cada jovem, cada adulto precisa para aproveitar a vida de verdade. É o segredo final de Salomão. Ele fala assim, capítulo 12, verso 1. Qual é a primeira palavra que está aí? Lembra-te. Não vou ler o resto, só isso aqui, lembra-te. Você já parou para notar que sempre que a Bíblia fala para a gente se lembrar de alguma coisa, é porque a gente tem um grande risco de esquecer? Quarto mandamento, sábado, lembra-te. O mundo inteiro quer que a gente esqueça. Em várias situações, quando Deus fala: olha, filho, se lembra disso, é porque a gente tem um risco de esquecer. E aqui a mesma coisa, ele fala: filho, se lembra, jovem, se lembre, adulto, se lembre disso aqui. De quê? Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador.
Quanta informação e quanto poder está nessa sentença. Lembre-se do seu Criador. Se lembrar que temos um Criador, é lembrar que sou criatura. Quando você lembra que Deus é Criador, você lembra que você não é dono do mundo. Isso nos dá um parâmetro, isso nos dá uma realidade de vida. Deus é Criador, nós somos criaturas, Deus te fez, Deus te criou, e existe um Deus muito maior do que eu e você, que Ele criou a gente, Ele sabe muito melhor do que nós o que é melhor para a nossa vida. Tanto é que a Bíblia são os segredos que esse Deus deu para que eu e você alcancemos a real felicidade. Essa vida não nos pertence, tudo pertence a Deus. Lembre-se do seu Criador. Lembrar do Criador nos ajuda quando a gente está lá em cima e quando a gente está lá embaixo também. Quando a gente está lá em cima, quando está tudo bom, todo mundo te olhando, todo mundo batendo palminha, é bom se lembrar do Criador, porque você lembra, Ele é Criador, eu sou criatura. Embora esteja fazendo grandes coisas, grandes conquistas, ótimas vitórias, mas eu sou criatura e eu só consigo o que eu consigo, porque Deus me abençoa e Ele está em mim. Isso ajuda para que a gente não perca a nossa linha. Isso nos ajuda quando a gente está lá embaixo também. Porque quando estamos com problemas que nós nem ninguém mais consegue resolver, a gente sabe que Ele é Criador e nós somos criaturas. Sendo criaturas, não conseguindo resolver os nossos problemas, nós podemos descansar, porque sabemos que tem um Deus Criador, que sabe muito melhor e que quer muito mais do que nós, resolver todas as situações complexas da nossa vida. Jovem, lembre-se do seu Criador. Lembre-te do teu Criador. O verso ele continua dizendo quando a gente deve se lembrar, diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Tem algumas versões que trazem nos dias da sua juventude. Eu já ouvi muita gente dizendo, não pastor, eu vou curtir a vida, desculpa aí, eu sei que você é esse negócio aí de igreja, né, beleza, fala, eu sei, você trabalha com isso, mas eu vou curtir a vida um pouquinho e depois eu volto. Tinha um amigo meu, muito amigo, um dos melhores amigos que eu tive no ensino médio, tinha essa visão. Falou, olha, não, peraí, meu pai fez isso, eu vou fazer também, eu estou me formando aqui, vou para a faculdade, vou curtir, vou aproveitar, vou sair, fica aí BJ, daqui a pouco eu volto, beleza? Ele voltou, mas poderia ter se livrado de muitas cicatrizes que ele carrega até hoje. Aqui Salomão está dizendo, jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. Entregue para Deus, entregue para o teu Criador os melhores dias de presente para Ele. O grande problema é que na juventude é que o inimigo ele lança as maiores tentações. Não é que é mais fácil você se entregar para Deus depois, de maneira nenhuma. Sempre é uma atitude de renegação, de abrir mão de várias coisas. Mas na juventude parece que as tentações elas estão gritando por você. Vejo muitas meninas, meninos ali no auge da sua beleza, lindos, lindas, e é nessa hora que a galera está em cima, o pessoal está lá. Aí você está numa faculdade, numa sala com 40 pessoas e só você acredita nesse negócio de sábado, isso não é difícil? Aí você tem amigos, todos eles vão sair, se divertir sábado à noite, mandam mensagem no WhatsApp e você não vai, não é difícil? Às vezes a gente anda por aí e vê as pessoas indo para as festas, gente, eu confesso, dá vontade. Ô pastor, como assim está gravando? Não dá vontade, será? Todo mundo indo feliz, sorrindo, brincando, se abraçando. Quando era solteiro, indo para casa, depressão sábado à noite, depois de comer pizza, crente só come pizza. E eu indo lá e via meus amigos, brincadeira, via meus amigos lá, o pessoal indo, tô indo, tal no carro, gritando, comemorando, eu indo para casa dormir, ver filme. E eu ficava, gente, deve ser legal esse troço aí. Deve ser divertido. Se não fosse, o povo não ia. Claro que é legal, claro que é divertido. Só que no dia seguinte você vê que não vale a pena. Aí a gente vê que essa falsa maneira de curtir, de aproveitar a vida, no fim das contas, só nos leva para mais longe de Deus. É nessa hora, jovem, na sua juventude, na sua mocidade, que você tem que entregar a sua vida para Jesus. É nessa hora, quando você tem os seus dons à flor da pele, quando você tem a sua energia, quando você tem, sabe, tudo ao seu favor, e sim, eu sei que é difícil, mas é nessa hora que Salomão diz, entregue a sua vida para Deus. Foi nessa hora que Salomão se afastou de Deus, ele fala, gente, não faz igual eu, não erra igual eu. Lembra-te do teu Criador
nos dias da tua mocidade. E ele comenta aqui depois, antes que venham os maus dias, em que você não tenha mais prazer, antes que o sol se escureça, ele vai falando tudo o que aconteceu na vida dele e que ele podia ter evitado se ele tivesse entregado a vida dele a Deus. Hoje é o dia de entregarmos o nosso coração a Jesus. Querido jovem, hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje. Não vale a pena. Não vale a pena esperar, não vale a pena deixar para depois, não vale a pena ficar brincando de ser cristão em cima do muro. Sábado eu estou na igreja, depois eu não estou, mas eu estou e não estou. Queridos, isso é o que o inimigo mais gosta. Ouça o conselho de Salomão, teve tudo. Ele disse: filho, se lembre do teu Criador, enquanto você ainda é jovem. E ele traz no finalzinho, as últimas palavras dele, ele termina. Os estudiosos dizem que aqui no verso 8 é onde termina a parte que Salomão escreveu. Esse adendo, que aqui na minha Bíblia está como conclusão, foi acrescentado por outros autores daquela época, mas é tão importante quanto. E ele diz assim, eu gosto muito desse verso 13, depois de escrever tudo, depois de falar tudo que falou, verso 13, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Lendo na versão contemporânea, achei muito legal, disse assim, olha aqui, dá para colocar lá? Espera aí, tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar, e é isso. Sabe qual é o resumo dessa mensagem, qual é o resumo dos conselhos que Salomão quis dar para todos nós que aqui estamos? Filhinho, tema a Deus e faça o que Ele mandar, ponto final, é isso. Pastor, qual o segredo para eu alcançar a felicidade, para eu curtir a vida, para eu aproveitar, para eu ser feliz? Quer ser feliz mesmo? Tema a Deus e guarde os mandamentos dele, faça tudo que Ele mandar, é isso. Eu estava conversando, eu conheci uma menina em São Paulo, uma amiga, e ela me contou a história dela. Cresceu na igreja, nasceu na igreja, e em determinado momento na faculdade começou a achar isso muito chato, os amigos chamando para ir, para sair e tal, e ela começou a ir nesse caminho, começou a sair, curtir, aproveitar tal, postava fotinha, selfie na balada, selfie com cerveja, selfie com isso e aquilo. Só que foi passando o tempo e não demorou muito tempo, alguns meses, para ela perceber que aquilo não levava à felicidade. E ela me contando que um dia, enquanto estava dentro de uma boate, um cara chegou ali para granjear, tal, cortejar. Enquanto ele conversava com ela, ela sentiu um vazio tremendo, e ao invés de conversar sobre paquera, sobre namoro, eles começaram a conversar sobre vida existencial. E ela me contou que comentou com ele, falou, vem cá, você não sente um vazio quando você está aqui? O cara achou meio estranho, né? Não é isso que se espera quando está cantando uma menina. Ele disse, eu sinto. Mas cheguei a uma conclusão, ele disse. A gente não precisa estar cheio o tempo todo. A gente não precisa estar preenchido o tempo todo. Esse vazio faz parte. E ela contou que aquele foi o ultimato para ela perceber que aquela vida não era para ela. Ela não queria se sentir vazia. Ela queria se sentir preenchido. Não preciso me sentir preenchido. É claro que você precisa. Não, eu não preciso ser plenamente feliz. Claro que você precisa. Claro que você pode. Deus nos criou para sermos preenchidos, para termos vida plena, vida real. E essa vida a gente só alcança ao lado de Deus. Eu queria ter uma história dessa para contar para vocês, sobre a minha vida, mas eu não tenho. Quando eu era menor, eu decidi ser pastor muito cedo, e eu ficava indignado assim, porque eu não tinha uma história legal para contar. E eu falava, mãe, olha, todos os pastores, eles têm uma história de quando eles eram do mundo, né? E vários pastores da minha igreja, quando eu era do mundo. Eu falava, mãe, eu quero ir do mundo também, eu quero ser pastor, eu tenho que ter uma história legal. Até que um dia eu vi que a gente não precisa sair para ver que o melhor é estar aqui dentro. Eu vejo muitos jovens dizendo, pastor, eu não saí, mas qual a sua experiência de vida com Deus? Eu sempre nasci na igreja, estou aqui, essa experiência é linda. Você não precisa sair para descobrir que aqui é o melhor lugar para você estar. Quantos amigos eu vi quebrando a cara aí, tentando ser feliz da maneira errada? Quantas vezes eu tive que dizer não para convites? Quantas vezes eu tive que dizer não para amigos? Estudei em escola pública há muito tempo. Um dia, mudando de escola, fui mudar de escola, meus amigos, vamos fazer uma despedida para o BJ, para o crente. Chamaram lá na despedida 10 amigos, 2 garrafas de 51, refrigerante, misturaram tudo.
Falei, não vou beber isso aí. Não, mas é para você, só festa. Acabou que na minha festa de despedida eu tive que levar eles para casa, porque eles não conseguiam nem atravessar a rua. Pastor, você perdeu? De maneira nenhuma, só ganhei. Eu posso dizer com a boca cheia que, graças a Deus e pelo poder de Deus, Deus me concedeu a curtição verdadeira, a alegria verdadeira. Quantas histórias eu tenho para contar, quantas coisas gostosas vi com meus amigos, quantos momentos assim que nunca eu vi ninguém vivendo, Deus me proporcionou viver. Isso é alegria de verdade, sem ter do que se arrepender. Tema a Deus e faça o que Ele mandar. E é isso. E eu quero fazer esse convite para você também, que deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, que é aí de onde você está. Você se coloque de pé e a gente faça uma oração entregando e consagrando a nossa vida a Deus. Você pode fazer isso? Vamos nos levantar? Oremos. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nos ama e porque o Senhor abençoa a vida de cada um de nós. Santo Deus, nessa manhã, o Senhor viu aí do céu, o Senhor sabe a festa que está acontecendo por causa dessas 6 pessoas que se entregaram em Tuas mãos. Todos nós como igreja pedimos nesse momento que o Senhor esteja abençoando, transformando e cuidando da vida de cada uma delas. Por favor, fortalece nessa caminhada, dê saúde, dê a paz que eles tanto necessitam e que todos nós necessitamos também. Algumas pessoas aqui, Deus, se levantaram sentindo tocadas através desse chamado de estarem mais perto de Ti. Muitos levantaram dizendo que querem continuar nesse caminho, querem reafirmar os passos, querem reorganizar as prioridades e se lembrar do Criador delas, do nosso Criador hoje. Abençoa-nos, querido Deus. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Alguns se levantaram, eu pude chegar ali na galeria, algumas pessoas colocando em pé, dizendo sim a esse apelo, aceitando o apelo de descer as águas. Santo Deus, abençoe essas pessoas e que elas possam ser transformadas e que muito em breve elas possam experimentar também esse selamento através do batismo. Cuida de cada um de nós, transforme a vida de cada um de nós e que a gente não precise sofrer como Salomão sofreu, para descobrir que somente ao Teu lado encontramos a verdadeira felicidade. Dê para a gente um restante de sábado feliz na Sua companhia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.